Deu. Então pessoal, agora nós vamos fazer a prensagem da planta. Aqui a gente tem a planta, a ficha com os dados da planta e aqui nós temos a prensa, que é onde vai ser feita a dissecação, tanto através da desidratação pelo jornal, né, como também a gente colocando numa estufa para fazer secagem mais rápida. Então normalmente tem os papelões, que serve para ajudar na aeração e na secagem da planta, e os jornais. O resultado final dessa prensagem é esse material aqui, ó. Esse é o material que se chama Celtis spinosa, que ele vai ser mandado para São Paulo, para um pesquisador lá do Jardim Botânico do Rio de Janeiro que está trabalhando com esse grupo de plantas, né? Então esse material vai para lá. Essa aqui praticamente é a planta já prensada. Então a planta que nós coletamos hoje, que é essa aqui que se chama Scallonia chlorophylla, que é uma nova ocorrência de espécies para o município de Pelotas, ou seja, ela está sendo registrada para o município de Pelotas. Nós vamos fazer a prensagem dela. Como nós estamos a campo, nós vamos fazer uma prensagem meio rústica, certo? Então a gente vai tentar deixar ela com o máximo de folhas visíveis, certo? Deixar aqui esse material escuro, que é os frutos já aparecendo, né? Um tipo de fruto que é seco. Então aqui a gente vai preparar ela para ser prensada. Então aqui a gente fez uma preparação bem básica. A gente coloca a ficha de identificação dela, para a gente não se perder qual material é das anotações do caderno de anotações. Fechamos no meio do jornal. Aí colocamos papelão para ajudar a desidratar e aerar melhor essa desidratação. E vamos fechar a prensa. Então a prensa ela tem duas estruturas de madeira, certo? Que vão fazer com que a gente possa prensar a planta e com que ela se disseque e possa ficar desidratada para ir para as coleções. E também achatada, né, Thiago? Fica bem prensada para não ocupar muito volume. Isso. E poder simplesmente ser guardada quase como se fosse um livro. Um livro. Uma folha do livro. Então a gente usa normalmente extensores, ó, para manter ela sempre prensada, tentando deixá-la achatada o máximo possível. E assim a planta vai aos poucos perdendo a sua água interna e mantendo as estruturas da planta, sem causar o apodrecimento dos tecidos. Então, por exemplo, hoje a gente coloca esse jornal. Normalmente para as árvores, que elas não são muito ricas em água, amanhã a gente troca o jornal. No final do terceiro dia, quarto dia, a gente troca o jornal de novo. E aí a gente vai sucessivamente fazendo isso de 2 em 2 dias normalmente. Até normalmente 8, 10 dias, que aí o material fica seco, que nem aquele material que a gente mostrou pronto para vocês. E aí ele vai passar por um processo que se chama a criação da exicata, que aí é um material onde vai receber uma ficha, uma cartolina, vai ser costurado e vai ficar um material padronizado, que é usado em todo o mundo para a conservação de plantas. Existem plantas que já têm mais de 400 anos com essa metodologia. E eu já tive a oportunidade no herbário da universidade de encontrar uma planta de 1907, 1903, coletada aqui na região, que está tombada no herbário da nossa universidade. Certo, pessoal? Essa é a prensagem de uma coleta de plantas. Legal, olha só. Pessoal, então vejam que o trabalho dos botânicos, se vocês acompanharam o trabalho botânico, seja num trabalho de consultoria ou numa equipe que faz um trabalho de inventário de plantas, né? São alguns dos procedimentos mais importantes que vocês viram, da identificação, né? Encontro da planta, a tua necessidade de coletar aquela planta que gera essa coleta e gera a ficha de dados com a localidade, com a data, o coletor, algumas condições ambientais e depois usando esse material todo para prensar, né? E botar o material de testemunho para ser preparado para um dia ser depositado numa coleção onde vai ser guardado para a posteridade. E também o Thiago tinha explicado antes alguns materiais usados para levantamentos com intenção mais ecológica, assim, de quantificação de plantas, de indivíduos de plantas nas áreas de amostragem, né, que requerem outras técnicas que não só a simples coleta, né? Essa parte de coleta e prensagem é uma parte mais de documentação, de documentar a ocorrência da planta no lugar, né? Mas ele tinha falado também de levantamentos mais quantitativos, que são da área da ecologia florestal,
aí é um complemento, é uma outra área, né, o que interage com a botânica.